Muito bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo. Nosso muito obrigado. Estamos começando mais um programa com o prazer da sua maravilhosa companhia. Hoje é a última edição do nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Que dia que é hoje, hein, Solo? Hoje é 26 de novembro, Silvano. Já 26 de novembro, ano de 2021. Sul de Minas com tempo nublado. Qual que é a temperatura agora, no momento? Temperatura ambiente, hein, Solo? 22 graus, Silvano. 22 graus. Bom dia, Solo. Bom dia. Rapaz, bom dia, voz. Você viu? Bom dia pra você, Silvano. Bom dia, engrossou a voz, você viu? Engrossou a voz de cantor, né? Pois, voz de quê? De cantor? Voz de cantor. Ele dá pro bom cantor. Não, você viu que ele puxou o cantor, né? Cantor. Não, é igual o pessoal de outras regiões, né? Cantor, porquê. Agora aqui nós é porta mesmo. Nós aqui no sul de Minas é porta mesmo, né? Porta, né? Mas é o seguinte, hoje então, nós já estamos no dia 26 do mês de novembro, ano de 2021, como o tempo passa. Eu falo todo dia. Faltando 29 dias para o Natal. Eu não vejo a hora de acabar esse ano, viu, gente? Eu não vejo a hora. Quero que acabe esse ano de 2021, ano que vem um novo tempo, uma nova hora, um novo momento. Novas esperanças para todo mundo. E a expectativa de um ano melhor, né? Principalmente em relação a todos nós, em relação aí à pandemia, né? Que hoje eu estava conversando com a Lara, né? E daqui a pouco a gente vai trazer uma entrevista falando sobre a Covid-19, realmente uma situação muito complicada, onde nós tivemos aí 167 pessoas que morreram. É muita gente. É muita gente, né? É triste, mas daqui a pouco uma conversa muito boa aqui com o repórter Denis Pereira, com a Lara, que é a voz do repórter Denis Pereira, com a Lara que vai falar a respeito disso. Vamos falar aqui da FACICA agora, Vestibular FACICA 2022. O que você está esperando que outro ocupe a sua vaga? Estão abertas as inscrições para o vestibular FACICA 2022. Cursos de agronomia, medicina, veterinária, farmácia, enfermagem, nutrição, administração, pedagogia, biologia, educação física. Está vendo aí a promoção que tem, hein? Aproveite, matricule já lá na FACICA. Tá bom, gente? Olha, você pode saber mais informações pelo 3853-1169 de outras regiões. Deixa eu colocar aqui 35-3853-1169 ou acesse facica.edu.br e eu tenho certeza que você vai, desses cursos todos que eu disse aqui, que você está vendo aí na tela e com essa grande promoção, você vai entrar aí para a FACICA e vai formar e vai ser uma grande pessoa na vida formada. Vem de parafuso, gente. Quer parafuso de rosca? Tem parafuso de rosca? Tem parafuso de rosca, tem porquinha. Tem porcão. Tem parafuso para cama. Olha... Tem para tudo, agrícola, tem para o trator, tem para a máquina agrícola, tem para tudo. Toda a linha de parafusos agrícola, automotiva, leve, pesado e também industrial. Marcenaria e construção civil. Parafusos em aço, inox, disco de corte, eletrodos e também EPIs. VM Parafusos, no alto da Avenida Ipiranga, 1154, telefone 3265-4932 ou no zap 98803-7756. Um recadinho agora é do Bocas Lanches, a sua melhor opção em sanduíches. É só você ligar, ó, 99755-7395. 99755-7395, ou vá direto ao Bocas Lanches, na Avenida Senador Josino de Brito, 380, perto da mina do Padre Vitor, ok? O Dr. Split está aí? Deixa eu falar também, aproveitar o embalo, que eu vou falar aqui do Dr. Split, meu amigo Moacir. Instalação e manutenção de ar-condicionado, Dr. Split, todas as marcas. Também fazemos a higienização do seu ar. Ligue 99940-2866 e fale com ele. Com quem? O doutor Split, o Moacir, né, senhor? Pois é, o grande o cara é fera, viu? O cara é fera. Olha, gente, nós voltaremos em instantes com os destaques do programa. Programa Passando a Limpo. Oferecimento Sinfas, Sindicato dos Servidores Ativos e Inativos do município de Três Pontas. Drogaria Americana, a farmácia da Denizinha. Manipulação de fórmulas, o menor preço e o melhor atendimento.
Para pedir seu medicamento, você pode pedir via WhatsApp 998490040. Organização de Luto Cônigo Vitor tem o melhor plano funerário, com vários convênios. Plantão 24 horas. Rua Barão da Boa Esperança 168. Telefone 3265-8225. Retífica Nissi, retífica de motores, cabeçotes, virabrequins, bombas e bicos injetores, caixas de direção hidráulica. Serviço de qualidade e confiança. Avenida Caio de Brito, saída para Varginha. Telefone 3265-5831 ou no zap 99869-1450. Gastroproct Medicina Especializada Dr. Giovanni Barros Pereira. Cirurgia geral, videolaparoscopia e endoscopia digestiva. Avenida Barão da Boa Esperança 646, pertinho do Pronto Atendimento Municipal. Telefones 3266-1386 ou 99870-1386. Casa Lima Materiais para Construção, por lá não tem promoção, tem preço baixo todo dia. Barão da Boa Esperança 1785, bairro Olavo Lima, próximo do Laticínios da Cocatrel. Telefone 3265-4936. Cerveja Três Pontas, da Cervejaria Três Pontana. Se é da Cervejaria Três Pontana, é produto de qualidade. E nós estamos de volta aqui com o nosso programa Passando a Limpo de hoje, edição desta sexta-feira. Com as graças de Deus, vencemos mais uma semana e a gente traz as notícias mais importantes do dia para você nesta sexta-feira. Olha, daqui a pouco vocês vão acompanhar uma super entrevista que fizemos com a Lara Miranda Silva. A Lara é coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Nós fomos na Secretaria de Saúde agora há pouco e eu gravei uma entrevista com a Lara. Ela vai falar a respeito do mutirão de vacinação que acontece amanhã, a partir das 8 horas da manhã no CAIC. Quem pode se vacinar? Quem tem acima de 18 anos. Ah, você não tomou nenhuma dose da vacina ainda? Você pode ir lá tomar a vacina. Você tem que tomar a dose de reforço. Você também pode procurar aí o posto que foi montado lá no CAIC, que vira e mexe se transforma em posto de vacinação contra a Covid-19. E nessa conversa que eu tive com a Lara, ela fala da importância da vacinação, né, que só através da vacinação é que nós conseguimos aí reduzir o número de casos e principalmente o número de internações e o número de óbitos provocados pela Covid-19. Então, enquanto a gente vai para o intervalo comercial, que é rapidinho, você vai lá, compartilha aqui o nosso programa, é uma entrevista super instrutiva, você vai saber inclusive critérios em relação à imunização e as mudanças que estão acontecendo em relação à vacina da Covid-19. Você sabia que na terceira dose todo mundo vai tomar a vacina da Pfizer? Então, estas é uma dos assuntos que eu abordei com a Lara Miranda nesta entrevista que você vai assistir em instantes aqui no nosso programa Passando a Limpo, depois do intervalo. Programa Passando a Limpo. Se você quer realizar o sonho da casa própria, o seu lugar é na Imobiliária Paiva Lima, onde você encontra as melhores condições para compra, venda e aluguel de imóveis e terrenos. A Paiva Lima fica na rua 7 de setembro, número 54, sala 42, no centro de Três Pontas. Seja para compra, venda ou aluguel, a equipe Paiva Lima está pronta para te ajudar. Ligue 3266-1497. Imobiliária Paiva Lima, onde você sonha e a gente realiza. Consultório odontológico Dr. Alisson de Oliveira Pereira e doutora Beatriz Pereira. Ortodontia e plantodontia, tratamento de canal e botox. Equipe gabaritada com especialistas em reabilitação oral e estética dental, com tratamento inovador para devolver a função e a estética dos seus dentes. Consultório odontológico Dr. Alisson Pereira está na Avenida Juvenal Corrêa de Figueiredo, 282, no bairro Ouro Verde. Telefone 3266-1444.
Sorveteria na Casquinha, os mais saborosos da cidade. Sorvete leve e gostoso, milkshake, Sander, blend shake e muito mais. Em Três Pontas, em 2 endereços. Na Coronel Domingos Monteiro de Resende, ao lado do Itaú. E na Avenida Ipiranga, ao lado da loja da Dorô. Sorveteria na Casquinha, abertas de 10 da manhã às 10 da noite. Tem sempre uma sorveteria na Casquinha pertinho de você. Ah, e você também pode pedir o seu sorvete. Disque entregas 997340959. Nós somos responsáveis hoje pela produção mundial de alimentos. E com isso precisamos de novas tecnologias, em genéticas em sementes, maquinários, produtos com mais eficazes contra pragas e doenças. E com isso nós contamos com a parceria com a Terra Nova, que nos proporcionou toda essa tecnologia, assistência técnica e gestão. Com a chegada da Nutrien, esperamos que venha com mais tecnologia, segurança e inovação, para que nossa parceria se fortaleça cada vez mais. O foco do nosso trabalho hoje é trazer para o produtor tecnologia, portfólio, informações, inovação, para que ele tenha maior produtividade e rentabilidade. Preparamos os nossos profissionais da melhor forma possível para que eles levem a campo melhores tecnologias e melhores serviços. Isso faz com que tenhamos uma sustentabilidade ambiental, econômica e social, com uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas do Brasil. Iremos cada vez mais otimizar e galgar novos horizontes. Pois é, estamos de volta com o nosso programa Passando a Limpo. Aqui você sabe que é a Tribuna do Povo, você pode colocar sua crítica, sua sugestão, que nós estamos aqui para atender você, amigo, você, minha querida amiga, e obrigado por nos fazer referência em toda a nossa querida Três Pontas, em toda a região. O Denis Pereira fez uma entrevista com a Lara, essa entrevista é interessantíssima, falando a respeito do mutirão de vacinação da Covid. Agora eu vou dizer uma coisa, gente, pelo amor de Deus, vacine. Só a vacina vai resolver o problema. Eu estou vendo muitas cidades cancelando o carnaval, eu acho que essas cidades estão certas. Eu acredito que não deva ser o momento do carnaval, mas cada cidade que sabe, que vê como está sendo feita aí a vacinação, o número exato, porque uma nova cepa foi descoberta na África do Sul. E essa cepa é a pior de todas. Então nós temos que prevenir, gente, porque nós estamos tranquilos, sim, mas temos que continuar seguindo as nossas restrições e tudo mais. Então, gente, vamos aguardar. Eu acho que tem que esperar um pouco mais para lançar aí carnaval e tudo mais, entendeu, gente? Então é dessa maneira. Então vamos ouvir essa entrevista que o Denis Pereira fez hoje pela manhã. Entrevista interessantíssima. Essa entrevista vale a pena você conferir. Direto. Um abraço para você que está acompanhando as redes sociais da equipe Positivo, o nosso programa Passando a Limpo. Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde. Nós vamos falar sobre o mutirão de vacinação que acontece neste sábado aqui na cidade de Três Pontas. Nós vamos conversar com a Lara Miranda Silva, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, para a gente tratar sobre a vacina contra a Covid. Inicialmente, Lara, quem pode e quem deve procurar esse mutirão e aonde esse mutirão vai acontecer, que horário ele vai acontecer neste sábado? Bom dia para você. Então, bom dia. Então, assim, para esclarecer um pouco, né, na sexta-feira passada, a gente recebeu a notícia, né, da terceira dose para toda a população acima de 18 anos, né, que já estão com o esquema completo das 2 doses, que já faz 5 meses da segunda dose. A pessoa que tem 5 meses e tomou a segunda dose de qualquer imunizante, repetindo, não qualquer imunizante, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, tá? Ele vai poder estar indo lá amanhã, tá? Lá no CAIC, de 8 às 15 horas, para estar recebendo a sua terceira dose. A terceira dose, nesse momento, só está sendo feita com a vacina da Pfizer. Com a vacina da Pfizer. E aí,
quem tem a partir de 18 anos, que já tomou as 2 doses, e tem um intervalo também, né? 5 tem que ser meses. respeitado. 5 meses, Esse certinho, não posso adiantar esse intervalo. Se faltar uma semana, a pessoa infelizmente não pode. Não posso. A única exceção de fazer com 28 dias da segunda dose são os imunodeprimidos. Só que os imunodeprimidos, eles têm que levar um comprovante que realmente ele é imunodeprimido dentro das doenças estabelecidas pelo governo, que a gente até já soltou no site da prefeitura. Esse mutirão amanhã tem vacina para todo mundo que procurar lá no CAIC? Isso é muita vacina. Tem muita vacina. A gente ficou muito satisfeito, recebeu um quantitativo muito bom, vai dar para atender todo mundo. A gente vai abrir uma exceção, tá? E se eu tiver com a segunda dose em atraso, eu posso ir? Pode, a gente vai atender. Eu sou adolescente, não pude lá tomar a primeira dose por qualquer outra questão, se aparecer lá a gente vai fazer, Sou gestante, ainda não tive condições de tomar a primeira dose, eu posso fazer. Tá? Então eu vou abrir exceções de segunda dose, de atraso de segunda dose, primeira dose de adolescente e primeira dose de gestante, somente esses casos. Lara, como é que está a procura pela vacinação, não só segunda dose, a dose de reforço, conforme você disse, começou agora, mas como é que está de uma maneira geral a procura dos Três Pontanos pela vacina da Covid? Assim, no geral, tá, o retorno para a segunda dose está dentro do esperado, tá, porque o retorno está aparecendo aproximadamente a população que eu tinha vacinado de primeira dose. A gente está muito satisfeito com isso, mas ainda tem muito atraso, tá? O pessoal não tem respeitado muito. É interessante que se tome no tempo certo. Tá? Até mesmo para a questão da imunização? Porque sem ter as 2 doses completas, a pessoa não está protegida totalmente. E já tem estudos provando que depois de 6 meses a gente já não tem mais proteção contra o Covid, por isso é interessante a terceira dose, né? Ele não ia soltar essa dose sem ter estudos, né, gente? Então, realmente, a terceira dose, ela é importantíssima também. Eu sei que, a gente sabe que nesse início, poucas pessoas ainda completaram o tempo para tomar a terceira dose, tá? Vai começar a aumentar a partir de dezembro, janeiro, para frente. Lembra quando a gente começou a fazer a vacinação que o grupo era pequeno, vinha 300 doses, 250, muito pouca, né? 400. Então, realmente, não tem muita gente que já está vencendo o prazo para tomar a terceira dose. Ontem mesmo a gente fez reforço de idosos, profissionais de saúde, e nós não compareceu lá nem 200 pessoas. A gente sabe que realmente não tem. Mas eu sei também que tem muita gente que está resistente também de tomar a terceira dose, né? Então, eu acho que, eu costumo falar muito que eu confio na ciência, né? Eu acho que a gente não vai estar tomando nada que não seja seguro para a gente, né? A gente já está num processo aí, ninguém teve nada assim mais grave, eventos adversos tiveram assim, como tem de qualquer outra vacina. Mas pelo quantitativo de pessoas, quantos bilhões de pessoas já se vacinaram, a gente tem ido bem, né? Estamos vendo, né? Estamos falando da 4ª onda na Europa, a Europa fechando de novo, porque a Europa não fez terceira dose, muitos europeus não aderiram à vacinação, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. O Brasil ele tem já essa tendência, né, de vacinar. O brasileiro gosta de vacina, né? Mas a gente fica um pouco preocupado com quem não quer vacinar, tá? É um direito seu, a gente respeita, mas o risco é grande de você criar novas variantes, de você estar aí disseminando a doença novamente. Até porque depois de 6 meses nós já perdemos a proteção da vacina. Lara, essas pessoas que procuram hoje os pontos de vacinação para vacinar contra a Covid, que não tomaram nenhuma dose, os profissionais de saúde que estão ali, que
evidentemente devem até às vezes assustar um pouquinho da pessoa não ter tomado essa primeira dose. O que essas pessoas alegam, conversando informalmente ali? Eles falam o quê? Eu tinha medo, eu não tive tempo, eu estava doente, eu realmente não queria. Tem uns que estão sendo até um pouco forçados a vacinar porque quer viajar, dependendo, arruma um emprego, a empresa exige. Então tem várias situações. Mas lembrando, a gente não está lá para criticar, né? Pessoa, cada um no seu direito, tá? Mas estamos lá para poder servir. Inclusive, a gente continua fazendo primeira dose de adulto. Tá? De 18 anos para cima, toda quarta-feira, lá no PSF Dr. Oscar. Isso já está no calendário fixo? Já está no calendário. Toda quarta-feira a gente tem soltado, hoje vai sair de novo a arte da próxima semana, a gente está tentando soltar aí com o tempo antes, né? Então toda quarta-feira a gente fixou, né, um local. Que é lá no PSF Dr. Oscar. Que é o PSF lá da Rua Paraguaçu. Da Rua Paraguaçu, entre o Filadélfia e o bairro Jardim Paraíso, né? Não está tendo fila, não está tendo tumulto, o pessoal está lá esperando, todo mundo alegrinho. Então, assim, eu acredito que enquanto eu tiver, né, enquanto o governo estiver me disponibilizando primeiras doses, eu vou estar fazendo. Semana passada eu consegui mais 500 doses para continuar fazendo primeira dose. Mas a gente assusta um pouco, ainda tem aparecido um grupinho bom. Tá? E detalhe, de todas as faixas etárias. Jovenzinho de 18, 20, idoso. Até hoje ainda tem idoso que não vacinou. Continua tendo idoso. Todas as faixas etárias ainda estão comparecendo para tomar a primeira dose. Lara, a terceira dose, que é chamada dose de reforço, é o mesmo tipo, a mesma marca das outras doses, das outras 2 doses que a pessoa tomou? Não. No momento, eu tomei Coronavac, eu tomei Pfizer. Quem tomou AstraZeneca vai tomar Pfizer. Quem tomou Pfizer vai tomar Pfizer. Ou seja, nós só temos Pfizer hoje? Não? É só Pfizer, tá? Pessoal, mas eu tomei Pfizer, vou tomar outra? Não. Por enquanto, estamos trabalhando a terceira dose somente com a Pfizer. Tá? Então, a diferença é quem tomou AstraZeneca e Coronavac vai tomar Pfizer. E quem tomou Pfizer vai tomar Pfizer de novo. Tá? Uma pergunta que está sendo muito assim, perguntado para a gente, questionado. E quem tomou a Janssen, que foi a dose única? Isso, eu ia te perguntar justamente. Com relação à Janssen, a gente não pode fazer outro imunizante por enquanto, tá? O que eu recebi de informação do nível central é que a Anvisa está avaliando a segurança de se fazer a segunda dose da Janssen mesmo. Tá? Então, você tomou Janssen, primeira dose, a Anvisa está avaliando a segurança para fazer a segunda dose com Janssen, e daqui 5 meses depois que tomar a segunda dose da Janssen, a terceira dose. Aí não sei qual seria essa terceira. Então, vai ser sempre Pfizer? Não sei, tá? Por enquanto, estamos trabalhando somente com Pfizer, tá? Mas em outro momento isso pode mudar. A única coisa que eu tenho certeza é que a terceira dose não vai ser feita com Coronavac. Tá? E o que a gente vai vendo, Lara, e a gente vai conversando, estamos conversando desde o ano passado em relação à vacinação da Covid, que muita coisa foi mudando, né? Inclusive o intervalo, que nós já falamos aqui, o intervalo entre a primeira com a segunda dose com a terceira, e isso vai se mudando e a secretaria vai se adaptando e a população também tem que ir acompanhando isso, né? É importante, né? Hoje todo mundo tem acesso, né? A não ser o idoso, a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, não tem um computador, mas ele pode indo na unidade de saúde ou perguntar para o vizinho, olha aí para mim como que vai estar a programação, o que mudou. E realmente é muita informação, né? A gente fez uma semana a terceira dose com 6 meses, agendou bonitinho no cartão dos idosos, que ainda não tinha dado tempo, aí na outra semana já caiu para cima. Né? Aí o povo falou, eles vão matar a gente. Gente, paciência. Então realmente coisa que vão mudando. E assim, dentro do possível, a gente tem tentado também adaptar assim mais rápido,
É lógico que a gente teve falhas, né? Nós tivemos muitos acertos, né? E estamos conseguindo vencer. Hoje está bem mais tranquilo a questão da vacinação. É só continuar aí tendo um pouco de paciência com a gente, que no final a gente vai dar certo. Mas eu queria muito, agora até meados de dezembro, a gente encerrar todas as doses 2, tá? Porque a nova orientação, né? A partir da semana que vem eu já devo começar a soltar. Os adolescentes, o agendamento estava com 60 dias, agora ele caiu para 21 dias. Tá? Eu ainda não soltei, porque eu não tinha o imunizante no município. Tá? Agora eu já busquei então, um quantitativo bom, e na semana que vem eu já devo soltar aí uma arte, uma mídia, para a gente estar puxando aí os adolescentes, que a gente vai ter um grupo grande de adolescentes 21 e 22 de dezembro. A gente vai estar fazendo um adiantamento dos adolescentes para 21, mais 30 dias aí. Ou seja, pelo trabalho de vocês aqui, essa questão da vacinação da Covid vai ser agora um trabalho contínuo, né? E inclusive maciço do que outras campanhas, né? Vai continuar. O grande boom que foi a primeira e a segunda dose. A gente encerrando agora a segunda dose, a gente depois vai ficar trabalhando somente com reforço e os atrasos. E as repescagens, né? Aí a partir de janeiro a gente deve ficar aí no máximo 2 vezes na semana trabalhando reforço. Ou terceira dose, né? A gente deve continuar trabalhando até que o governo invente alguma outra coisa para a gente poder trabalhar. A questão se vai vacinar criança ou não, acredito, não tenho certeza, nada oficial, que a gente deve trabalhar criança sim. Porque a partir de 5 a 11 anos, de 3 a 11, ainda não sei. Só que eu vi que na Europa liberou. Tá? Então, provavelmente, a questão às vezes não é só a Anvisa autorizar. A Anvisa ela tem que fazer um estudo, questão de segurança. Eu vi que os laboratórios têm que estar enviando os papéis, falando questão de pesquisa, de trabalho. Então, acredito que no futuro bem próximo a gente deva começar a trabalhar criança. Tá? Então, assim, é ficar atento. Agora, criança é mais difícil de trabalhar, mas aí vai ser um outro momento, a gente nem vai entrar muito no detalhe agora. Então, assim, a partir de janeiro, a gente deve ficar com poucas remanescências de dose 2 e ficar trabalhando reforço, porque vai vencendo aos poucos, né? Eu sei que janeiro, fevereiro, março, abril, tem muita gente indo para tomar a terceira dose. Tá? E só lembrando, desde 29 de outubro a gente não tem feito mais nenhuma chamada para a segunda dose da AstraZeneca, tá? Porque eu não recebi mais essa vacina. Então nós fizemos a última chamada e as pessoas que não puderam ir por qualquer motivo, a gente tem a segunda dose, mas está lá no Centro de Saúde Catumbi. Como é um grupo bem menor agora, bem reduzido, aí as pessoas têm que estar entrando em contato com o Centro de Saúde Catumbi. Na arte da prefeitura tem o número do Catumbi, ou a pessoa vai lá ou ela liga para a gente estar agendando, para a gente evitar perdas de vacina. Lara, existe um aplicativo onde as pessoas podem, inclusive, ter o comprovante, ao invés de elas às vezes ficar andando com cartão, porque a gente sabe que, a gente estava conversando aqui, em alguns casos de viagem ou alguns outros estados estão exigindo aí o comprovante de vacinação, né? Na verdade, Denis, o cartão de vacina qualquer um pode falsificar ele. Verdade, concordo. É escrito. Você põe só uma assinaturinha ali, aqui a gente está pregando papelzinho com lote, qualquer um faz aquilo. Qualquer um inventa um carimbo e faz. Então o governo realmente criou um aplicativo que chama-se Connect SUS. Tá? Eu até te mostrei ele aqui, um aplicativo bem interessante, fácil, né? Fácil. Você abaixa ele, você cadastra. E eu estou sabendo que muitas pessoas vão viajar, estão chegando em alguns lugares, eles estão exigindo esse aplicativo. Tá? Então o que eu peço muito para o pessoal estar fazendo? Vai viajar, sabe o que vai exigir? Vai por uma viagem internacional? Dá uma olhada uns dias antes, tá? No Connect SUS.
ver se as suas vacinas estão lá lançadas direitinho, se os lotes estão batendo, está tudo certinho, porque nós já tivemos 2 casos que as pessoas tiveram problema para embarcar. Teve um que nem conseguiu, tá? Dependendo do país que vai, não consegue. Qualquer dúvida, procura a Secretaria de Saúde, a gente tem uma moça aqui que ela vai estar fazendo essas correções, tá? Mas faz isso antes, tá? Para depois alguns dias antes da viagem. Né? Aí você liga, procura a moça, tá? Ela tá todo dia, ela chama Rita, de 7 até a 1 da tarde, ela vai olhar e vai fazer a correção, tá? Eu não consigo fazer correção, uma pessoa só do município que está autorizado, justamente para ninguém ficar mexendo, né? Mas é um aplicativo bem interessante. Conect SUS, né? Conect SUS, tá bem facinho, baixou, você cadastra, e você viu que ele tem muitas outras funcionalidades, né? Lembrando que ele é um aplicativo novíssimo, ele foi lançado esse ano, ele tem poucos meses de vida. Então, realmente, e mesmo o site que a gente lança a vacina do Covid, ele também começou em março ou abril desse ano. Então, ele veio com muitas falhas, ele foi melhorando, a gente não conseguia baixar relatório, às vezes eu lançava uma vacina, ele não salvava, aí um dia eu achava seu nome, outro dia eu não achava, ele realmente estava bem confuso. Mas agora ele está indo bem direitinho, tá? Mas principalmente lá no começo a gente teve muita dificuldade com esses lançamentos, sim, de não salvar direito. Então, vai viajar, precisa do comprovante, entra no Conect SUS, vê lá se está certinho, se está batendo, não está batendo, procura a gente que a gente vai conseguir fazer essas correções. Para a gente fazer um balanço de tudo isso e mostrar o resultado do trabalho de vocês com essa campanha de vacinação contra a Covid, a gente vê que as coisas parecem que estão se voltando ao normal, né? Isso é fruto, todos os especialistas de saúde que a gente escuta fala que esse é o resultado da campanha de vacinação, né? Da imunização das pessoas, que a gente está podendo começar a voltar a um novo normal, né? Eu acho que normal nunca mais fica. Nunca mais, né? Não sei, daqui a uns anos. Mas assim, a gente está, por exemplo, hoje eu estou te dando uma entrevista sem máscara, né? Isso, mas nós estamos mantendo inclusive aqui o mas, distanciamento. Assim, a gente já fica um pouco mais tranquilo. Em outra situação não faria isso nunca, né? Mas ainda não estamos numa situação de tranquilidade. O pessoal tem que vacinar, tem que tomar a 3ª dose, ainda tem que ficar usando máscara em locais com muita gente, porque a gente viu, nós tivemos aqui 167 óbitos, morreu muita gente conhecida, né? E muitas pessoas novas muitas também, pessoas né? Muitas pessoas novas, e eu fiquei assim, e o tanto de gente sequelada, muita gente com sequela, mas muita gente. Olha quantos 1000 casos nós tivemos, quantas internações, o tanto de gente que a gente conversa que ainda está com muitas sequelas do Covid. Tem pessoa que chora, fala, nunca mais... Mudou a vida de muita gente, né? Tem um que fala assim, nunca mais eu vou sentir o sabor das coisas como eu sentia. Eu gostava tanto disso, no meu paladar de ter um ano não voltou. É chato, né? O paladar, mas é horrível quando você fica resfriado e não sente cheiro e gosto das coisas. Você imagina isso para sempre, né? Então, assim, é importante... mas a gente vai ficar tomando vacina aí de 6 em 6 meses, até que se tem uma solução para isso, acho que vai ter que ser, não sei como que vai ser. Na verdade, a gente é meio cobaia, né? A gente está sendo meio cobaia de tudo isso. Mas eu acredito, igual eu falei, na ciência, eu acredito que a gente está no caminho certo. A gente acompanhou, né, como eu estou no processo desde março do ano passado, fui acompanhando. Realmente, a hora que a gente iniciou a vacinação, você pode ver pelos boletins, né, que eles foram muito claros, os boletins da prefeitura, como que a idade foi caindo. A hora que eu fiz 80 anos e mais os idosos, aí começou a pegar só os abaixo de 80. À medida que eu fui descendo, a doença foi descendo. Os contaminados foram reduzindo a faixa etária, né? A gente estava aí no hospital, só tinha jovem. Verdade. Pode olhar pelos boletins. Que estão, inclusive, lá até hoje, né? Entendeu? Então, assim, não foi a vacina? Claro que foi.
porque a gente acompanhou o processo. À medida que se avançava a vacinação, a doença foi descendo. Você acha que às vezes a mistura de questões políticas, você acha que atrapalhou um pouco dessa conscientização das pessoas em procurar vacina? Eu acho que não. Eu acho que muita coisa foi lançada nas grandes mídias. Quando você tem conhecimento do que realmente estava acontecendo, não foi bem aquilo, não. Alguma coisa assim, a gente tem um presidente meio difícil, né? Mas, assim, muita coisa não era muito aquela realidade. Eu costumo falar, a primeira vacina feita no mundo foi em dezembro. Janeiro a gente já estava vacinando, né? E hoje a gente está o Brasil já passou a média mundial de vacinados do mundo. Ou seja, está dentro do esperado. Está dentro do esperado. A gente só não conseguiu. Mas podia ter comprado o Pfizer antes. A gente foi acompanhando o processo. Tinha todo o processo de avaliação da Anvisa, né, que a gente sabe que é um órgão extremamente sério. E me parece que o país não tinha super câmaras frias para fazer armazenamento de tantos milhões de doses. Ela fica em menos 70 graus. Né? Então, realmente, assim, pode até ter tido, sim, mas também teve muito desse outro lado. Aí só se falou de um lado político, mas não falou também de logística. Para você ter uma ideia, depois de descongelado, no início, a gente tem que usar ela em 5 dias. Pensa bem, você chega com a vacina, aí ela está lá em São Paulo, parece que fica lá, né? As vacinas quando chegam, está lá em Guarulhos, até sair de lá, chegar em Três Pontos, já foram 3 dias. No início ela era assim. Depois ela passou, tanto que a primeira remessa de Pfizer que eu recebi, eu tinha 3 dias para usar ela. Então, correria da eu tive que programar o negócio para dar muito certinho. Tá? A gente conseguiu. Agora, a Pfizer passou para 30 dias depois de descongelada. Isso até já é bom a gente falar, eu estava esquecendo disso. Então, eu busquei vacina dia 23 de novembro, que é a vacina que eu estou aqui. Tá? Hoje, eu estou trabalhando com esse lote. Ela vai vencer 23 de dezembro. Eu tenho 30 dias para usar ela. Então, se o povo não aparecer, ela vai para o lixo. Como que eu vou fazer? E não existe outra forma. Não existe outra forma. Entendeu? Olha como que está difícil. Tem dicas falou, tem mais vacina para 3 pontos. Não vou buscar, deixa ela congelada, para mim ganhar uma semana. Porque a minha grande preocupação agora é a vacina vencer. Porque depois de descongelada, eu tenho que usar ela em 30 dias. Então, se as pessoas não aparecerem, nós vamos perder a vacina. E Três Pontos não teve esse problema de perder? Ainda não. Tá, a gente tem conseguido. Só que as pessoas têm que ir no tempo certo, ela tem que ir vacinar no dia que está programado, porque eu sei que naquele dia eu tenho 1000 doses para fazer. Mas se aparecer 500, eu vou ficar com 500. E o restante? E o restante? Então, assim, eu não pude, tem ano novo, tem Natal, tem não sei o quê, eu vou só em janeiro. A vacina vai vencer 23 de dezembro. Então não é uma vacina que está disponível ali por 1 ano, igual tem as outras. O vencimento daqui 1 ano, 2 anos. Não. O vencimento dela é 30 dias depois de descongelada. Então é muito importante as pessoas se atentarem a essas chamadas, porque a gente corre o risco de começar a perder vacina por conta desse descongelamento de 30 dias só. Lara, algum telefone de contato aqui da Secretaria para as pessoas tirarem aí algumas dúvidas que porventura ainda tem, que as pessoas ainda têm? Eles estão ligando no 2196, eu não sei se é 65 ou 66. Depois a gente vai pegar e colocar aí. Colocar direitinho. Isso. Aí eu vou falar com a Rita. Tá. Mais alguma coisa, Lara, que você quer falar em relação à campanha de vacinação, em relação ao Covid, que talvez eu não tenha te perguntado? Não, acho que deu para a gente esclarecer, né? Eu só queria que o pessoal atentasse mesmo essa questão de ir nas datas certas. Você não sabia desse vencimento aí, né? Não, sabia não. Você está vendo o sufoco que é? Imagina.
Então, a gente faz um adiantamento, os adiantamentos, é lógico que o governo reduziu os prazos, mas o adiantamento também é porque eu estou com vacina, eu tenho que trabalhar antes, porque senão ela vence. Entendi. Tá? Então, assim, para mim receber a vacina que eu busquei nessa semana, muitos dos municípios, eu também só aceitei buscar essa vacina porque a gente vai adiantar os adolescentes. Porque senão eu não teria uso para essa vacina. Eu não teria pessoas suficientes para estar vacinando pelo quantitativo que eu busquei. Tá? Então eu espero que amanhã muita gente apareça. Tá? A gente não está difícil. Vamos repetir, Lara, amanhã o mutirão. Amanhã o mutirão da terceira dose ou dose de reforço, tá? Para todas as pessoas de 18 anos para cima que já completaram 5 meses da segunda dose, tá? Mas se aparecer atraso de dose 2 a gente vai estar atendendo, tá? Nós vamos trabalhar o dia todo, então não precisa ter aquela loucura de dia de madrugada, 4 da manhã. Aí o pessoal olha aquela fila enorme, fica tudo apavorado. Aí depois, lá para as 10, 11 horas, o movimento vai calmando. Aí e sempre que ainda tem o dia inteiro. Vai ficar lá todo chupando o dedo, esperando a fila chegar. A gente quer trabalhar, tá? Eu estou com uma equipe bem grande, tá? Não esqueça de levar o cartão de vacina. E é o cartão da vamos esclarecer isso aqui. O cartão que a pessoa tomou a vacina da Covid, que tem a comprovação que ela tomou a primeira, ela tomou a segunda. Porque lá no momento eu não tenho internet, tá? Eu preciso do cartão, porque eu também não tenho cartãozinho para ficar dando. Ah, eu perdi, tá? Eu não tenho. Tá? Durante a semana é mais fácil, a pessoa corre no posto, o posto faz uma cota. Lá eu não tenho, senão vai ficar muito demorado também, né? E acho que já saiu a arte, já para a semana que vem a gente já está começando a vacinar adolescente dia 1º, a gente tem um grupo grande e a gente vai ficar com a estratégia de fazer reforço uma vez por semana, toda semana. Tá? Então tá certo. Lara, muito obrigado. É só fixar mesmo a questão da Janssen. 3 pontos foram mais ou menos 1.300 pessoas que tomaram Janssen, tá? Então, esse pessoal não precisa aparecer lá amanhã, porque eu ainda não tenho autorização para fazer outra vacina que não seja Janssen. Então, está esclarecido. Amanhã, quem tomou Janssen, tomou a primeira dose, que até então era a dose única. Vamos aguardar um pouquinho para ver o que o Ministério da Saúde vai falar. Com certeza. Ok? Ok. Nós falamos aqui com a Lara Miranda Silva, coordenadora do Programa Municipal de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Pois é, gente amiga, nós estamos encerrando mais um programa Passando a Limpo, com o prazer da sua maravilhosa companhia. Na segunda-feira nós estaremos de volta com você aqui na Equipe Positiva. Ótimo final de semana para todo mundo.